Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei que horas você vai. Opa, deixa eu arrumar aqui. Centralizar esse celular. Gente do céu, que loucura. Parei aqui para gravar esse vídeo. Para você que vai ter a oportunidade de ouvir um pouco uma história, uma experiência que eu tive na minha área, né, que é a área da educação. Eu sou professora, pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia e neuropsicopedagogia. E eu tenho uma experiência linda para compartilhar, que eu compartilhei numa rede vizinha, só que eu compartilhei em formato de comentário diante de uma publicação que teve de um vídeo de um influenciador. Eu resolvi compartilhar essa minha experiência em forma de comentário e teve 8.749 reações. E pra mim, assim, falei, nossa, que legal, né? As pessoas ficaram felizes, né? Com essa minha experiência, que legal, as pessoas gostam, as pessoas acham, nem todo mundo é do contra, né? Porque normalmente a gente escuta tanta crítica, às vezes por querer agir da maneira certa, né? E ali eu fiquei muito encantada com a reação das pessoas e aí esse comentário, essas reações, muitas pessoas comentaram em cima do meu comentário, responderam, né? E essas pessoas colocaram muitas experiências de bullying que elas sofreram, né? Que nós sofremos muito. Eu sofri muito bullying na época da escola. E não só na escola. O bullying, ele começa em casa, né? Ele começa em casa, infelizmente. Enfim. E aí eu falei, então eu vou compartilhar essa história em formato de vídeo. Porque quem sabe um dia alguém esteja procurando uma ideia de como ajudar, encontre esse vídeo e se inspire nessa atitude que eu tive e que eu acho que é a atitude correta. Eu defendo muito, mas tem pessoas que não conseguem. Enfim, e a sala de aula é muito desafiadora, né, gente? A sala de aula, ela é um constante desafio. A cada minuto é um desafio novo pro professor, né? Lidar ali com tantas crianças de tantas famílias diferentes, né? Tantos comportamentos diferentes, bases, estruturas diferentes, né? Muitas famílias desestruturadas, muitas crianças, principalmente na rede pública, né? É o maior número de desestrutura das crianças, né? Infelizmente. E aí a oportunidade que apareceu ali, que foi a que me marcou, dentre outras, mas essa foi a que mais me marcou. E é o seguinte, vou falar pra vocês. As aulas já tinham começado, nós já tínhamos passado, acho que o mês de fevereiro, ela começou em fevereiro e tal, acho que a gente já tava ali em março, por aí assim. E essa criança, ela estudava, é uma moça, uma menina do terceiro ano, na época ela tinha 8 anos, né? Ainda ia fazer 9. E ela veio de uma outra turma, a coordenadora colocou ela na minha sala, chegou lá e falou assim, Mara, eu posso deixar ela com você? Ali não vai dar certo. Eu falei, uai, pode. E eu, com essa coordenadora, acho que, se eu não me engano, era o nosso primeiro ano juntas. Não, gente, era o nosso primeiro ano trabalhando juntas. A gente não se conhecia, a gente se conheceu no planejamento e tal, né? Eu era nova ali naquela escola. E eu falei, claro, pode sim. E aí, gente, quando ela chegou,
eu já percebi que ela sofria bullying. Essa princesa, ela tinha problema fonológico, então ela tinha uma perda significativa na fala. Ela tinha a dicção comprometida, ela precisava passar por avaliação, porém ela era de uma família muito humilde, muito simples. Então ela tinha dificuldade com a fala, dificuldade com a comunicação e se comunicar. Então ela se comunicava muito pouco, né? E ela já chegou na sala assim, sabe? Assim, meia retraídazinha. E aí o que mais? Ela é negra ou preta, né? Eu não quero aqui ofender ninguém, mas eu preciso contar a história, o contexto, para que vocês entendam um pouco da história dessa minha experiência. Tem gente que não gosta de ser chamada de negro ou de preto, mesmo, só que é o termo correto, né? Para se referir a nosso tom de pele. O meu é preto ou negra, pra mim tanto faz, do que as pessoas me chamarem, eu não tenho problema com isso, mas tem gente. Então por isso que eu falei negra ou preta, da forma como você achar melhor, pra não ofender. Tem gente que se ofende, né? E eu entendo e eu respeito. E o que mais? Então ela também tinha dermatite, então ela tinha alergia por todo o corpo, e essas alergias causavam uns machucadinhos no corpo dela, e aqueles machucadinhos ali e tal. E ela tinha o cabelo dela crespo, igual o meu é crespo com cacheado, né? O dela também. Só que devido a ser uma família muito humilde, eles não tinham condições, não sei como que funcionava, né? Então era um pouco... os cachos não definiam, sabe? Os cachos não definiam, porém tinha que fazer ali, né, todo um processo, um cuidado e tal, e os cachos dela não... Ela ia pra escola, o cabelinho sem definição e tal, e aí eu já vi que ela tava sofrendo bullying, e não era daquele ano, ela já era aluna ali na escola, ela já veio passando de outras turmas, né, de outros anos, e eu fiquei com meu coração apertado, porque eu vi algumas crianças, eu senti a rejeição, e aquilo me cortou o coração, e eu falei, eu não tive outra atitude, eu falei assim, eu vou cuidar dela, vou cuidar muito, vou dar muito amor pra ela, e eu vou me chamar ela de minha princesa, pra ela se sentir princesa, pra ela saber que ela é especial, pra ela saber que ela é importante, que ela tem valor. E foi assim que eu tratei aquela princesa desde o primeiro dia. E aí eu trouxe ela veio sentar na frente, ela sentava na frente, perto da minha mesa, pra eu ter um olhar, pra eu estar ali, né, me comunicando com ela sempre incluindo ela, sempre perguntando como ela tava, todos os dias. E aí conversei, na primeira oportunidade que eu tive, eu chamei a turma, eu comecei a conversar com eles. Eu fiz um trabalho todos os dias de conscientização, de acolhimento, de afeto, de não praticar bullying, nós vamos cuidar. Eu falava assim, nós vamos cuidar dessa princesa. Eu falava o nome dela, né? Nós vamos cuidar dela, né? E as crianças já entendem o bullying, elas já sabem. E eu falei, ela tá sofrendo, né? Não apontei o dedo pra ninguém. E eu falei assim, eu preciso dar ajuda, eu não vou permitir que ninguém faça mal a ela perto de mim, não vou, né? Ela é um ser humano como eu, como vocês, ela é especial e importante como todos nós. E aí comecei a conversar e aí, gente, nossa, e a turma me entendeu tanto, me deram tanto ouvido, que o olhar deles começou a mudar pra ela. E eles começaram a chamar ela pra brincar no recreio, eles começaram a proteger ela na hora do recreio, eles não deixavam
Se algo de ruim acontecia, eles vinham me falar e eles falavam assim: tia, mas eu não deixei, tia. Tentaram, falaram, mas eu fui lá, eu falei que não podia. Gente, a coisa mais linda do mundo, aquelas crianças entendendo o significado do amor, da empatia, do cuidado com o próximo, sabe? De fazer o bem pro próximo, de tentar proteger, de justiça. E aí outra coisa também que eu fazia muito lá na sala é porque tinha que levar o diário na secretaria, né? Da frequência, diário de frequência. E aí cada dia era um que levava. E ela ia e eu colocava ela para ir pegar água para mim, sempre colocava ela para fazer alguma coisa, pedia e eu peço as coisas, por favor, você pode, né? E ela ia, pegava e ela ia toda feliz assim, ela, sabe, ela mudou, aquela princesa mudou, sabe? E aquilo me deixou muito feliz. Porque um passozinho de confiança que ela teve, que ela ganhou, pra mim fez toda a diferença, sabe, na turma. E então, assim, foi essa minha experiência que as pessoas começaram, despertou um gatilho em muita gente que sofreu bullying no passado. E eu vou ter que parar esse vídeo, senão vai ficar muito grande. Posso trazer mais depois, né? Mais experiência, vou ver se eu consigo. Hoje eu tive que falhar um compromisso agora à tarde para poder gravar esse vídeo. E eu falei, eu vou gravar, eu vou colocar no meu canal, eu vou compartilhar e talvez ajude uma pessoa, né? Talvez ajude um professor, talvez ajude uma mãe, né? Talvez... não sei, a gente não sabe quais são os planos de Deus, né? E eu não sei qual o plano de Deus na gravação desse vídeo, no compartilhar dessa história, mas em tudo Deus tem um propósito, né? Tudo Deus tem um propósito. E, gente, então todos os dias eu fazia o trabalho com ela de inclusão, né? De colocar ela ali mais perto, dela se sentir à vontade na sala, e ela começou a se sentir mais à vontade, tá uma música rondando aqui. Começou a se sentir mais à vontade, começou a se sentir mais feliz, começou a brincar, começou a correr na hora do recreio, começou a falar, até se impor. Ela já sabia se impor quando ela não gostava de alguma coisa, ela já, sabe, ela colocava pra fora. Ela não tava mais retraída, porque ela entendeu que ela era amada, que ali também ali era dela também, aquela sala de aula também era dela, ela fazia parte da turma e que ela tinha liberdade ali, sabe, gente? E ela me abraçava, era a coisa mais linda, ela me abraçava, a gente se abraçava, falava, ai, minha princesa. E pra mim, assim, era muito bom dar amor pra ela, porque eu sabia, todos nós precisamos, todos nós gostamos, né? Não é verdade? E como ela tinha sofrido com o bullying, então eu acho que ela já tava, assim, meio que desgostosa, né? A gente fica, a vida, até a gente amadurecer, né? Até a gente entender qual que é da gente se encontrar e falar assim, não, eu tenho meu valor. Muitas das vezes pra mim demorou um pouco. Demorou um pouco. Hoje em dia, graças a Deus, né, eu sou liberta, eu falo que eu sou liberta desse preconceito aí que as pessoas colocam no mundo. Eu não sofro muito, eu não sofro com isso, né? A gente fica sentida pelos outros, né? Quando a gente vê uma injustiça com o outro. A gente já sabe lidar, né? Mas a criança não. E aí, gente, tudo mudou, sabe? Tudo mudou, tudo melhorou para aquela princesa. E o meu contato com ela era lindo, lindo. E eu tenho certeza que um dia eu vou ver essa princesa brilhando, né? Ela vai crescer, ela vai adquirir maturidade, Deus está escrevendo uma linda história para ela. Existe um propósito, eu creio que um dia, em nome de Jesus, eu vou ter notícias de que ela está trilhando lugares lindos,
em nome de Jesus. Ela vai ser honrada muito ainda pelo Senhor, por tudo que ela sofreu, né? E aí eu saí de lá, não tenho mais contato com ela, mas eu tenho certeza que Jesus está lá cuidando dela, né? E é isso. E então eu quis compartilhar com vocês, ainda bem que eu não chorei, que eu falei que eu não ia chorar, mas que possa fazer sentido para você também, né? Eu vou ter que terminar porque o vídeo tá muito grande. E é isso, gente. Os professores, os pais, quem for assistir esse vídeo, se você tem uma história também parecida, quiser comentar, fica à vontade, né? E fiquem todos com Deus, né? Muita paz para nossa vida, muito amor, muita luz de Deus para nossa vida. E vamos continuar seguindo firme, sorrindo, amando o próximo, respeitando, né? Que é isso, é para isso que o Senhor nos colocou nessa terra, né? Para respeitar, para amar, e para fazer pelo próximo aquilo que a gente gostaria que fizesse pra gente. É isso, tá bom? Abraços para todos.